we met, I could tell by your smile. Olá, sejam bem-vindos novamente ao Café Sem Politicagem. E hoje nós estamos aqui com o querido Mário Pera, que muitos já conhecem, se não todos já conhecem aqui na cidade de Bombinhas. Já mora aqui quantos anos, Mário? 19 anos. 19 anos, né? Primeiramente, a gente quer informar que nós estamos aqui em uma distância recomendada, tá? Todos com máscara, nós acabamos de tirar, fizemos a higienização para a gente poder falar melhor o microfone, tá? Para vocês ouvirem a gente melhor. Né? Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, Mário, é o seguinte: quem é o Mário Pera? Bem, acho que a gente descrever o que a gente é sempre meio complicado, né? Eu sou uma pessoa oriunda do interior, sou aqui de São João Batista, a terra do calçado. Antigamente era a terra do açúcar e do calçado, porque tinha uma usina de açúcar, a USAC, que produzia açúcar, então era a chamada capital do açúcar e do álcool, do calçado. E calçado continua, né? É um dos três polos calçadistas do Brasil, né? E com isso eu nasci muito próximo, sou praticamente um manezinho do ponto de vista da região da Grande Florianópolis. Tenho muita coisa a ver com o nativo aqui de Bombinhas, porque as práticas eram muito parecidas, as comidas, o jeito, né, as coisas, até farra do boi também tinha lá em São João Batista. As tradições. As tradições, embora a região onde eu nasci é o primeiro núcleo de italianos do Brasil, as pessoas ficam meio surpresas. Nova Trento. Não, é São João Batista. São João Batista é colônia Nova Itália, foi em 1836. Nova Trento foi em 76, ou seja, 40 anos depois, e vieram da República do Reino da Sardenha. Então, isso é uma história interessante. Nasci lá no interior, ajudando a minha família na roça, né? Nós plantávamos milho, feijão, mandioca, arroz, nós fazíamos farinha, nós tínhamos engenho de farinha, e plantávamos cana para vender para a usina. O açúcar que nós consumimos, a usina nos fornecia. Roça mesmo? Roça, sei tudo. O pessoal que é ligado à roça aqui de Bombinhas, eu converso com alguns senhores aqui, as senhoras, o biju, a farinha de mandioca, o cuscuz da farinha de mandioca, tem aquele cuscuz da gastronomia, mas tem aquele daqui, né, a rosca de massa, a rosca de polvilho, que é chamada de coruja, né? Coruja, eu não sabia disso. Então vocês ficam pensando aí que eu não sei, é isso aí. E também a gente plantava fumo em alguma parte, né? Cheguei a trabalhar no fumo também, que era muito forte a produção do fumo em São João Batista, naquela região toda. Isso Aí tudo tinha era as estufas de secagem? Sim, tudo. exatamente. Eu Tá? conheço o Isso processo. tudo é familiar, né? Bem... Tudo agricultura familiar, que a gente chamava, depois a gente aprendia na escola, que era a agricultura de subsistência, né? E o que fez o Mário vir para Bombinhas? Primeiro eu fiz uma escala em Gaspar primeiro, né? Eu saí com 15 anos de São João Batista e fui morar com a minha família em Gaspar, que é próximo de Blumenau, as pessoas conhecem. E lá eu fiquei por 25 anos, lá eu completei meu segundo grau, o primeiro grau eu fiz em São João Batista, depois completei o segundo grau e servi o exército em Blumenau e comecei a trabalhar já com 15 anos, eu tenho a minha carteira assinada aos 15 anos, né? E trabalhar como qualquer jovem na necessidade de ajudar a sustentar a família. A gente ganhava um salário, dava uma metade em casa para a mãe, para o pai, para comprar comida. Era assim. Que Não era assim? normal naquela época. Era normal, não tinha como, né? E se vivia com sobrinha para comprar. E tu também, como eu, era do tempo do meio salário, né? Que era Sim, o eu já ganhava porque eu era meio salário. mas no caso meu eu ganhava o salário já porque eu era auxiliar de marceneiro, tinha que ajudar a fazer móvel, carregar móveis com 15 anos, hoje não pode fazer nada porque Não pode. E subi muita escada de prédio com móveis nas costas porque a gente tinha que entregar nos apartamentos, alguns não tinham elevador e às vezes também não cabia no elevador o móvel que a gente fazia. Eu trabalhei 3 anos nessa atividade, depois fui servir o exército, aí trabalhei em bancos. Chegou a ser vereador em Gaspar. Isso, mas trabalhei em bancos e trabalhei no Bradesco, trabalhei na Habitasul, mais antigo conhece, trabalhei no Citibank, trabalhei no Lloyds e fui vereador de 93 a 96 em Gaspar.
Mas no vereador na época não tinha salário? Como é que funcionava? Não, tinha salário, mas era uma remuneração que chamava ajuda de custo. Era até dava para fazer um pé de mês se o cara quisesse, porque era economizar. Mas a gente usava aquilo para as atividades que a gente fazia fora da Câmara. Por exemplo, a gente não tinha motorista, não tinha carro, não tinha nada disso. O carro que a gente tinha que usar era o nosso. A gente não ia muito a Florianópolis, se fosse tinha que ir o carro da gente. Mas a gente fazia reunião à noite, né? A reunião na comunidade, porque eu tinha que trabalhar o meu trabalho, né? Então eu tinha o meu trabalho em Blumenau e era vereador em Gaspar e cumpria as minhas funções legislativas naturalmente. Era um pequeno salário e isso a gente não... Era importante porque a gente não tinha essa dependência do salário, porque hoje, sim, boa parte, eu sei disso porque eu tenho um cunhado que é vereador em Gaspar e ele se dedica integralmente à atividade de vereança. Né? Deixa eu fazer o seguinte. E fui vereador, tranquilo, fiz campanha de bicicleta. Mas a única coisa que eu fiz, eu entregava uma balinha de pera, porque o Mário Pera, eu consegui descobrir lá em Minas Gerais que tinha uma empresa que fabricava balas de pera. E foi um cara que trabalhava comigo no Citibank, e ele foi almoçar num restaurante em Curitiba e o cara deu uma bala para ele depois das churrascarias. E bala de pera, chegou para mim na segunda-feira e disse: eu quero te dar um presente. Fui lá, me trouxe um punhado de balas de pera. E aquilo eu peguei a marca da bala, liguei para a fábrica, disse: eu preciso que você me manda aí uns quilos de bala. Eles me mandaram e eu entregava a bala para as pessoas, adoçava o bico. Hoje acho que não pode mais, porque elas vão se confundir com a troca por voto, na verdade. Eu acho que quase ninguém sabe dessa história, né? Eu vou deixar o Marquinhos fazer aquela pergunta. Eu sempre dizia, melhor que entregar bala de pera do que uma banana, porque o vereador banana não queria. Ninguém ia querer, né? Bom, Mário, o Tu é um convidado aqui no nosso bate-papo, né? E o objetivo nosso é o quê? Entrevistar pessoas ou conversar, não é nem entrevistar, isso é um programa de entrevista. Conversar com pessoas que se destacam na nossa sociedade bombinense aqui, que tem alguma relevância, né? Qualquer cidadão também que tenha uma opinião e queira se dirigir, né? Vir participar aqui é bem-vindo. Mas tem uma outra particularidade, também está se fazendo parte de quadros onde estamos conversando com pré-candidatos a prefeito. Né? Então, nós, como tu és um pré-candidato, né? A nossa pergunta vai começar assim, até uma pergunta danada, né? Mas sempre vai ter o nosso quadro. Tem que ter, né? E se tu fosse prefeito, o que tu faria em relação ao que está sendo feito? O objetivo não é criticar, é o que tu poderia aperfeiçoar, né? Sim. As tuas opiniões gerais sobre saúde, educação, saneamento, a infraestrutura em geral. Vamos começar assim, Mário. O que você acha que está faltando na cidade, nessa cidade? O que você acha no teu coração? O que você acha que está faltando? O que você faria aqui na cidade? Bom, aquela questão de o que eu faria, né, numa posição de prefeito, eu acho que tem muita coisa que se pode ser feita, mas é preciso que você também determine um rumo, né? Eu acho que é preciso que ter planejamento, né? Planejamento, e a partir daí você seguir com uma equipe extremamente profissional, no sentido não necessariamente de ser um cara... eu discordo às vezes que o secretário de saúde precisa ser médico. Nós tivemos um dos melhores ministros da saúde do Brasil, que foi José Serra, e era um economista. Né? Então, mas é interessante talvez o médico, porque ele tem essa sensibilidade, e quem melhor para saber de saúde do que um médico. Sim. Assim como na educação, evidentemente que você tem que trabalhar com alguém lá do meio e tal. Mas eu acho que é preciso... Uma das coisas básicas de uma administração é a transparência efetiva dos atos, né? Ou seja, se errou, entre aspas, que eu acho, tem erro e erro, né? Se errou, corrige e vai em frente. Mas a transparência me faz tocar muito. Por que é transparente? Porque se aceitou muito no transcorrer da história do Brasil, e isso é ruim, que o gestor público, de uma maneira geral, ele se sente incomodado em ser cobrado. Sim, isso é uma característica bem marcante. Pela população, ou por qualquer que seja. Já vem um chicote, já vem uma flecha, já vem um ataque. As pessoas que nem te conhecem
já te rotulam. Já é um gatilho isso. Já é um né? gatilho. Eu vou dizer assim, ó, eu fui convidado, e eu não tenho medo de dizer, para ser candidato nas últimas eleições. Em todas elas o pessoal via que eu era um candidato porque eu tinha uma atuação na associação empresarial de uma forma muito ativa. Quando eu me dedico a alguma coisa, eu faço, assim foi nas empresas. E eu sempre disse que eu não estava preparado. E as pessoas dizem, mas como não está preparado? Não, estar preparado para mim, depois de um tempo, até sendo vereador e vivenciando as coisas, eu percebi que estar preparado seria eu poder me pôr a um processo deste, livre de qualquer amarra, Sim. do ponto de vista da liberdade de poder dizer, de me trazer as minhas ideias, sem preocupação de defendê-las e de não ser uma demagogia. Lá na frente eu não consegui executar, porque eu digo aqui hoje, amanhã eu vou fazer outra, entendeu? Sim. Do ponto de vista da minha estabilidade financeira, também conta. Por quê? Porque eu não quero, eventualmente, ter uma atividade pública dessa ordem, tendo preocupação financeira. Por quê? Porque mas tu é rico? Não, eu estou resolvido, sou aposentado, tenho as minhas funções profissionais que me permitem manter o meu sustento, o meu padrão de vida que eu ganhei através do meu trabalho. Então é tudo muito claro. Sim. E eu agora estou preparado. Então eu digo para aquelas mesmas pessoas Sim. que me procuraram e que hoje, inclusive, algumas estão na atual administração e que às vezes me atacam, e eu fui até chamado de incompetente como administrador de uma empresa, e eu fui convidado por essa pessoa para ser candidato há 8 anos atrás. E eu fico imaginando, mas qual é o objetivo? Então assim, ó, há muita coisa por fazer. Nós temos que tratar todos esses setores com gestão profissional objetiva. Nós temos maus professores em Bombinha? Não temos. Temos ótimos professores. Tanto que esses professores que nós temos aqui, se eles forem contratados com uma escola particular, eles são... Dá um baile, né? Vão dar um baile. O que precisa? Gestão organizada e podendo trabalhar. Condições de trabalho. Exatamente. Então, eu disse, vou dizer isso, uma pessoa muito amiga minha me procurou porque ela aceitou ser secretária de turismo. Secretário. Aí eu disse, o que tu acha? Tu já aceitou? Eu perguntei. Já aceitei. Bom, eu quero te dizer que do jeito que está essa secretaria de turismo, ela é um queimador de talentos, é um destruidor de talentos. Como assim? E de reputações também, às vezes. Aí ela disse, por quê? Porque eu acho que tu tem talento, você tem capacidade. Só que você não vai ter autonomia necessária para executar os projetos. Autonomia, o prefeito tem que saber que autonomia não significa perder a autoridade. Autonomia seria assim, ó, por que você tem auxiliares? Auxiliares é exatamente para isso, para te trazer formatação de projetos e situações em que o município avance e você seja o gestor, o condutor de uma coisa. Eu quero ser um condutor de uma brilhante que escolheu uma boa equipe. E a questão do diálogo. Gestor, né? Exatamente. Porque ninguém sabe tudo. Exatamente. E aí a pessoa me disse assim, mas tu acha que vai ser assim? Ficou um mês. Eu acho que é isso aí. E aí eu pergunto, eu trabalho, eu fiz administração de empresa, gestão de empresa, tudo isso aí a gente aprende em cursos, naturalmente, em treinamentos. Mas se você, na prática, você tem que fazer isso até em casa. Eu não posso ser um ditador em casa. Eu tenho a minha esposa, a minha mulher e 2 filhos, o qual tem o meu filho que às vezes olha para mim e diz, tu está errado. Aí o que eu vou fazer? Vai embora da casa, porque tu não está me respeitando. Que isso? É um convívio entre pessoas que podem dizer que está errado. Né? E na vida é assim, o trabalho é assim. E tem que ser na administração pública, claro. muito mais na administração pública, porque ali não é teu. Sim, ali, além de o cara tudo, pode chegar temporário, dentro de uma empresa e dar um soco na mesa. O que eu quero, e eu não posso falar aqui que eu quero, porque nós estamos falando de pré-candidato, essa coisa toda, é que assim, nós estamos tão atrasados na vida política que a gente tem que pesquisar nos países que tem a democracia consolidada, em que o cidadão pode dizer que é candidato
há 3 anos antes. Eu sou candidato, ei, Sim, quero que eu vote. aqui, Não, aqui no essas Brasil coisas. você limita que o cara só pode dizer 45 dias antes. Como é que você vai apresentar as suas ideias 45 dias. se as pessoas não têm tempo Pra te e ouvir. prazo suficiente para fazer uma escolha? Sim. Quando você vai escolher um médico para o teu filho, ou quando é emergência, você não tem muita escolha. Mas se é um médico, um pediatra para um filho, ou um ginecologista, ou um médico que você vai lá, que você vai pegar umas referências, né? Você pergunta. Se alguém disser para ele, ó, aquele médico lá é mais ou menos, você não vai. Sim. É verdade. Agora, se você Então, disser que o eu político digo que é é mais bom. ou menos, já tá bom. Até para mecânico do teu carro, se alguém disser assim, ó, aquele mecânico é enrolão, tu não leva o teu carro. Não leva. É verdade. Entendeu? Então o que eu queria, até para concluir esse pensamento, é de que eu acho que todas as áreas, elas são interligadas. Em Bombinhas, mais necessariamente, nós temos um setor que é o setor do turismo, que é a nossa mola mestra, porque a construção civil vive em torno do turismo, porque o cara constrói um apartamento ou constrói uma casa para vender, é para alguém que vem vivenciar a praia, vivenciar a beleza nossa, passar um tempo aqui. Nós não podemos Dissociar isso. Assim está ligada à saúde, assim está ligada à educação, em termos de quê? De receita para, né? Embora eu acho que a Secretaria da Educação seja talvez a mais importante do ponto de vista da formação das pessoas, inclusive para ter boa saúde. Né? Claro. Exatamente isso. Então o que eu acho sempre é que nós temos que ter diálogo. A administração pública tem que abrir espaço para isso. E quando eu volto ao turismo, quando eu disse que era um destruidor de talentos, já passaram 7 secretários de turismo em 8 anos. Acerta, né? Não foi o 8º porque foi anunciado, mas não se confirmou. Não é verdade? Então, de maneira que eu fico imaginando como é que a gente pode alcançar um efetivo grau de desenvolvimento num contexto total se a gente não tem uma equipe coesa, autônoma no sentido de poder fluir as suas ideias, discutir com a sociedade, aceitar a opinião desse, aceitar a opinião daquele, e não ver as pessoas como inimigo. Eu acho que eu faria isso, uma conversa, ver o servidor público como um servidor público e não um servidor do prefeito, não um servidor do momento do governo, mas um servidor do Estado. O que é servidor do Estado? Do povo. Porque a administração que está, passa, aquele servidor fica... Quantos servidores nós temos na prefeitura que tem 20 anos ou 27 anos na administração? Já vivenciou todos os prefeitos. Então ele não é servidor do prefeito, ele é servidor do município. Claro. Muitas vezes desprezado na sua experiência, porque com 27 anos de empresa e de prefeitura, tem um valor imensurável. Quantas ideias ele poderia estar dando, porque ele vivenciou, ele sabe onde está o ponto fraco, o ponto bom. Aí chega de repente um nomeado que não tem nada a ver com a coisa e passa a ser a figura mais importante, a figura, porque a figura é o preferido. Então, eu acho que essa é a discussão que tem que se fazer. As obras, de uma maneira geral, elas vão acontecer, o desenvolvimento vai acontecer quando fluir de forma muito natural a administração, em que não haja uma mão de ferro pensando que a única verdade que existe é aquela. Mas, Mário, a outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. Vamos fazer um bate-bola aqui rápido sobre alguns assuntos, alguns temas. E você vai respondendo, né, dentro daquilo que eu vou te perguntando. Primeiro ponto, o que você acha da questão da educação? Olha, a educação é posto sempre como prioridade. Eu já escutei vários economistas que o Brasil gasta, eu sempre escuto isso, o Brasil gasta 5% do PIB em educação. 5% do PIB, são trilhões, bilhões. E aí ele dizia, ó, o Japão gasta 3%, a Coreia gasta 3%. Aí ele disse, mas por que nós temos atrás do Japão, da Coreia, da Alemanha, que gastam 3%, dos Estados Unidos gastam? Porque é mal gasto, não é investido. Sem planejamento. Então nós aqui gastamos, porque é uma obrigação da administração municipal ou estadual, gastar 25%, não interessa, ele tem que gastar 25%. O que ele tem que fazer? Ele podia até gastar menos, mas ele tinha que ter o desenvolvimento e o resultado das pesquisas do INDEB, por exemplo, o município bem. Se o município aparecer lá com as suas crianças, seus estudantes, suas escolas, bem colocado lá no INDEB, significa que foi bem investido na educação. Não interessa se ele gastou 25, ele pode até gastar menos,
mas gastar bem, ou seja, gerir bem esses recursos. O que nós temos? Gastamos 25%, não, 27%, eu gastei 27%. Aí faz uma pesquisa sobre o desempenho da educação, não atende. Mas não atende porque o professor é ruim? Não. Porque a escola é ruim? Não. É porque falta uma participação escola-comunidade e também trazer essa comunidade para dentro da escola é fundamental. E também perceber que o professor, ele é fundamental, lá, aquele que está lá na ponta da linha, junto com a direção da escola e tal. É naquele que tem que investir. Investir, em primeiro lugar, investir, mas nós temos que primeiro respeitar. Sim. E não pode ser, às vezes, pressionado porque discorda, porque isso, aquele professor é um... Você tem que fazer um trabalho em que a gestão trabalhe com resultados nas escolas e depois que esse resultado aparece, a administração municipal, o prefeito, a prefeita, sei lá quem for, vem e bate no peito. A minha administração trouxe resultados com a minha equipe, com o meu professor, com a equipe maravilhosa. Porque quando aparece o resultado negativo, o ruim, ele não bate no peito para dizer é culpa de quê? Não, é porque o aluno não estuda, o pai não... Tem que verificar os problemas. Por que há municípios que têm desempenho melhor que o outro? Tem que ir lá verificar, ir atrás, não custa perceber. E outra, diminuir o número de pessoas no gabinete, na secretaria. Hoje você tem muita automatização, aperta um botão, você tem informação. Você tem que fazer isso na gestão pública também. Os gastos e a energia tem que estar na escola, sabe? Melhorando lá na ponta da linha. Ô Mário, eu vou até dizer... Claro que é complexo, mas tem que ser discutido assim. Sim. Eu vou até dizer uma coisa que é interessante, que eu quero deixar para o pessoal que está assistindo aí. Você entra no YouTube e bota Pátria Educadora. Você vai saber tudo isso e muito mais que o Mário falou. E Mário, nós não estamos só atrás do Japão, Inglaterra, por exemplo. Nós estamos atrás, aqui na América Latina, só a Venezuela que está atrás da gente. Até na América Latina nós somos os piores. Mas nós estamos em termos de gasto na frente. Não é isso, a gente gasta porque na verdade eu quero dizer que é gastos, porque não é investimento. Investimento, quando você faz, dá resultado. Agora, gasto. E aí o pessoal diz assim, porque isso é porque o professor é ruim. Não é ruim não. E eu quero fazer um desafio porque é o seguinte, por que será que o prefeito de qualquer cidade, mas eu estou falando aqui, bate no peito, mas ele não bota o filho dele na escola do município? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Agora eu quero dizer que meus filhos estudaram em escola pública até o segundo grau. E não é porque eu não podia pagar, é porque eu respeitava a escola pública. Porque eu fui professor de escola pública. Eu acho que isso aí deveria virar lei. E sabe por quê? Porque prefeito, quando eu era professor, eu quero que... contar para vocês, isso não é demagogia não. Se alguém vier falar para mim que é demagogia, a gente pode conversar. Demagogia é você dizer assim, se outro fizer eu faço. É demagogia, faz. E incoerência. Mas eu quando era professor na escola pública, eu fui professor no estado. Mas não era carreira de professor, porque eu era professor substituto, era professor na área técnica, no ensino técnico. Meu filho estudava em escola pública. E eu conversava com o professor do meu lado, o meu filho estuda na escola particular. Ele dizia para mim, vem cá, mas por que o teu filho não estuda nessa escola? Porque a nossa escola, nós damos aula aqui, não estuda lá. Então, é a mesma coisa que o dono do restaurante não come no restaurante que ele faz a comida. É muito estranho, né? Então, essa é a demonstração clara da incoerência total. Total. O cara disse que eu tenho a melhor saúde do município, mas ele não vai no posto de saúde, não leva o filho no posto de saúde e não submete aos profissionais de saúde que são excelentes Plano na de saúde, né? Entendeu? Claro que é um direito que tem, aí é outra coisa que eu não vou bater aqui. O cara tem plano de saúde, tem que fazer, eu também tenho. Mas o ideal é que não tivesse. Que não Porque tivesse. tem países que não tem. Agora, você tem que chegar a um ponto de dizer assim, ó, a educação no município que eu administro é tão boa que eu boto meu filho lá. Se eu não quiser botar, não boto, mas se quiser, é bom. E é boa. Eu não quero dizer isso porque vão dizer amanhã, eu sei que vai ter um monte, que eu fui falar porque a educação é ruim, porque é professor. Não, eu conheço um monte de professores aqui da cidade e eu sei que eles não têm condições de trabalhar à vontade, porque tem perseguição. Exatamente. Tem um cara que fica cochichando, tem aquele que é levado à função de diretor de educação, que se não tem capacidade de gestão. E só vai trabalhar lá quem tem que trabalhar, porque fica quieto e não fala nada. Não fala nada. Alguém tem que falar, né? E eu falo, porque é o seguinte, ó, eu não tenho um problema disso, porque eu tenho a liberdade, eu disse, eu estou pronto para isso. Para discutir isso de forma muito transparente.
Entendeu? Não tenho um compromisso de dizer. Mas eu digo isso da educação porque os meus filhos sabem disso, a minha família sabe disso, as pessoas que conviveram comigo em Gaspar sabem disso, e eu sempre tive coerência quanto àquilo. Porque, sabe essa questão da coerência? Quando eu fui vereador, eu fui contra a compra de um carro. Quando eu assumi a Câmara de Vereadores em 93, a Câmara não tinha carro. Não tinha carro. E tinha 3 funcionários. E aí o presidente da Câmara era um guri mais jovem, que assumiu. Um dos primeiros atos, 2 meses depois, foi comprar um carro para a Câmara. E aí já teve que ter um motorista. Então a Câmara já tinha 3 funcionários, já teve que ter 4. E eu disse, olha, eu fui contra. Fui o único vereador contra. Tinha 13 vereadores, eu fui contra. Fiz um discurso, sou contra. Acho que tem outras prioridades, cada um tem o seu carro, nós ganhamos um salário para botar gasolina para isso. Não, compraram o carro. Eu nunca entrei naquele carro. Um dia me convidaram para ir numa audiência, então, entra no carro. Não, senhor. Eu votei contra isso? Eu votei contra, como é que agora? Então, não foi um ato de demagogia minha, agora o cara está assim, cheio de não me toque. Não, eu fui contra, eu digo, olha, eu não uso, porque eu acho um absurdo esse gasto. E quanto nós tolerarmos isso, aí nós ficamos surpresos que o primeiro-ministro da Inglaterra, recentemente mesmo na pandemia, foi de bicicleta comprar no supermercado a comida dele. A gente acha muito bonito isso, mas por que não pode? Mas aqui não pode. Por quê? Aqui a primeira coisa que vai dar. Primeira coisa que o prefeito faz é comprar um carro novo pro gabinete. Mário, deixa eu te perguntar uma coisa, Mário. E outra coisa, e o motorista vai buscar em casa e trazer. Na empresa minha não tinha isso, não tinha nenhum motorista para ir buscar. Então... Na verdade, os políticos aqui são reis, né? Todo mundo aqui assim, ó. Mas você pode mudar, e a gente sabe que tem. No Brasil, tô falando que mas até estendi um pouco dessa questão da educação, porque também esse comportamento que nós temos político é questão de educação. Mário, você é uma pessoa mais técnica. Eu vou até entrar agora num diálogo, até com o Marquinhos também, que ele sabe um pouquinho dessa área. É para você me responder a pergunta. Por que todo ano falta água em Bombinhas? Pelo amor de Deus. Pergunta que não quer calar, né? Todo ano, por coincidência, quando aumenta a população, estoura a adutora. Por que estoura a adutora todo ano, Mário? Essa é a pergunta. Olha, eu aprendi também com um professor meu, que se chama Vilmar Chino, que foi meu patrão aqui nas empresas. E ele, quando eu vim trabalhar com ele, ele disse, Mário, a água é o ouro do futuro. E nós temos que trabalhar para que não falte água. E eu quero te dizer o seguinte, nas nossas empresas aqui, nós vamos trabalhar com hotéis, nós temos na Vila do Farol, depois nós vamos construir outra, mas eu quero o seguinte, compromisso meu é que não pode faltar água às pessoas que virão se hospedar conosco. Nós temos que buscar forma. Então nós fizemos o quê? Poço artesiano. Foi comprado um camping para armazenar uma quantidade de água. E nós fazíamos uma avaliação total sempre. Você conseguiu resolver o problema. Nós não criamos o problema, porque a gente não deixou de ter o problema. Chegou nem a ter o problema. Porque nós não tivemos em 19 anos, 18 anos, claro que eu tenho que dizer porque a estrutura foi me concedida, a oportunidade de fazer, junto com a equipe que trabalhava. Mas é ofertado aí, quem administra é isso. E em 18 anos, eu nunca tive o desprazer de ter que reclamando do que faltou água. E isso, eu acho que tem mais hospedagens aí. Não, nunca tive. Eu não sabia disso. Não tive. E não tive, não é eu que não tivemos. Mas eu estava à frente e era um compromisso. Então, quantas vezes eu tive perda de sono em função das dificuldades que pudessem ter a própria estrutura das pousadas em função de faltar água porque faltou energia. E aí a gente tinha um gerador próprio. Fazia com que nós não tivéssemos. Então o que eu quero dizer para ti é assim, ó, a água é fundamental numa cidade turística. Como é que você pode vender 7 dias, 15 dias de estada numa pessoa nessa cidade? Ainda mais no mar, né? Não, com calor de 35 graus. Aí o cara fica em casa, mas não é nem o banho. Porque aí tem a necessidade sanitária, entendeu? E aí o que eu preciso? Eu digo sempre, se a conta de água chega, a água tem que chegar. Atrás. É a mesma coisa que você ir no supermercado, comprar
e o mercado dizer que vai te entregar, chegou a conta e não chegou a comida que você comprou. E não acontece nada. Esse que é o problema. Ninguém é chamado. Ah, mas era Kazan. Mas mudou, continua. Ah, mas tem muita gente. Olha aqui, ó, aperta o botão. Está na hora de fazer estatística. A Celeste tem a quantidade de pessoas ligadas na energia. Manda conta até pela internet. Nem vai lá medir. Sim. Ou não é verdade? A água de Bombinhas manda conta todo mês. Mesmo quando falta água, vem a taxa mínima. Ora, não tinha água. A taxa mínima é para dizer para você que você tem que pagar porque a água estava ali na torneira, você não abriu porque não quis. Esse é o entendimento. Se abrisse, não estaria é? disponível. Não é verdade? Agora, quando você abre, não tem. Você fica a semana inteira. Não há nenhuma diminuição do preço. Não. É o melhor enriquecimento. Mas visto um dia as pessoas vão se ligar numa coisa que é particular aqui de Bombinhas, desde que começou a água de Bombinhas. No período, né, que compreende ali no pico do Natal e Ano Novo, sempre estoura uma adutora. Não. E eu não estou falando aqui, eu quero dizer. Todo mundo tem problema uma de palhaço aqui, né? Mas aqui é o problema assim, ó, eu quero dizer, não se trata de a água de Bombinhas. Nós tivemos problema com a Kazan. Nós tivemos uma coisa. Enquanto nós não resolvemos essa situação, senta e diz assim, ó, nós precisamos quantificar. Ah, mas veio 500 mil pessoas. Nunca veio 500 mil pessoas aqui na cidade, porque é pensar Joinville inteira dentro de Bombinhas. O cara não tem noção. Já falaram isso. Para falar Eu fiz uma pesquisa agora, eles disseram que veio 500 mil pessoas no Réveillon de Bombinhas no último Réveillon. Peraí. Aí o Rio de Janeiro fez uma estatística e disse que o recorde no Rio de Janeiro do Réveillon foi agora passado. 1.700.000 turistas. Não chegou a 2 milhões. Não, 1.700.000. No Rio de Janeiro, que é a cidade que mais atrai turistas no Réveillon do Brasil, é uma cidade mais visitada do Brasil por a visibilidade que ela tem no exterior. Primeira coisa que o cara pensa, não é verdade? É o Rio de Janeiro. É verdade. Como é que o Rio de Janeiro vai ter 1.700.000 e Bombinhas vai ter 500 mil? Não, isso aí não precisa nem... Então assim, ó, mas as pessoas aceitam esse número e saem. Então nós temos que parar, fazer uma quantificação. Quando alguém diz para você que aqui tem 200 mil pessoas, você pensa assim, ó, pega Itajaí inteira, não é só aquela... Mas pega a Canhanhana, né? Como é que é a Canhanana? Pega lá a região do Salgueiro, do Espinheiro, toda aquela região. Município, né? Tudo. Pega tudo e bota aqui dentro. Cabe? Não dá. Ah, não cabe. Tem que pensar assim. Igual o Lula falou. Igual o Lula chegou lá fora, acho que foi na reunião da ONU, falou, lá no Brasil tem mais de 70 milhões de crianças que passam fome. E foi embora, cara. Aí depois foram falar pra ele, pô, Lula, não tem como ter 70 milhões de pessoas passando fome. Não, pô, a gente tem 200 milhões de habitantes. Mas deixa, é pra falar, é pra eles ficarem tudo de boca aberta, deixa pra lá. Mas é verdade, as pessoas não pensam, elas só ouvem. Aí o pior é que tem gente que... Pega uma praia, tem como tu contar o número de pessoas, pega uma praia lotada, pensa em quantas pessoas que cabem por Quando você fala na água, em 2008, nós criamos aqui em Bombinhas, nas entidades AMCDL, o saneamento já. E nós conseguimos, com um recurso, desenvolver o diagnóstico, e o Marcos sabe porque ele viu isso. E ele pegou esse... o plano diretor do saneamento básico para Bombinhas em 2009, janeiro de 2009. Foi entregue na administração no começo de janeiro de 2009. Isso aqui foi desenvolvido por um trabalho da Associação Empresarial que eu era presidente. Então, quando alguém diz assim, ó, o cara não ama Bombinha, não gosta de Bombinha, não sabe do passado, não vivenciou isso. Isso custou 50 mil reais na época. E vocês deram para E aí nós entregamos, e várias vezes eu tirei cópia porque sumia. Então, o seguinte, aqui tem um dado que é até interessante, para você ver em como é importante. Por que a água não chega? Não chega porque não quantifica, não faz cálculo, não faz e não pega as medidas e planejamento. Esse nosso diagnóstico apontou aqui numa tabela, depois se alguém quiser a gente pode mandar, que Bombinhas, na época que fez, era em 2008 tinha 12 mil, 13 mil moradores. E pelo índice do IBGE, em 2020 Bombinhas teria 20.740. Esses dias eu ouvi lá que Bombinhas tem 19... De 20 a 21 eu já ouvi. Então, deu quase perfeito. Isso aqui é estatística. E esse projeção que foi feita lá atrás. Isso é trabalho técnico. Técnico com base na demanda que poderia ser e na
da demanda vegetativa projetada. Até quando é a tua E essa projeção era para 30 anos. Isso foi descartado, isso aí, né? Não sei, é porque ó, era Até agora 2008 para 2038. Nós estamos em 2020. Nós já perdemos 11 anos. Ou seja, esse aqui já tem que ser para 2050. Entendeu? Isto foi usado porque era força de lei. Né? Então não estou aqui trazendo nenhuma. Mas se for aplicado, aí é outra questão. Não, a lei foi A verdade criada. é A lei foi A lei foi criada do criada, saneamento. é Mas, obrigado não a ter foi, um mas isso plano aí de não foi saneamento. aplicado como deveria ter sido. Não, claro que não, né? Deixa eu te Não fazer tá aquela faltando pergunta. água. Só que assim, ó, fazer, continuo pra dizendo, gente. a conta chega. Não é porque verdade. é a água de bombinha, mas a Casan também. A conta chega. Então, a Se água não tem que chega chegar a conta, água. se chega a conta, tem que chegar a água. Me desculpem, vão arrumar jeito, vão criar formas. Agora, passa tudo pelo... Quando entra água, né? Ô Mário, deixa eu te fazer uma pergunta, que não é uma pergunta, na verdade, eu vou te dizer o seguinte. Qual foi a pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu tivesse te feito? E isso em 2 minutos você fala, porque a gente tem um tempinho pra gente acabar. Olha, eu vim morar em Bombinhas em 2001 e foi de uma alegria enorme, né? Porque é o sonho de qualquer um, aliás, de qualquer um, de qualquer outros, né? De todo mundo. Quando eu Assim chego em como eu, qualquer 98. lugar que eu vou, pelo Brasil, até fora do Brasil, que a gente possa ir, o cara que conhece, você mora num paraíso, eu moro mesmo. É. Moro, eu tiro foto todo Qualidade dia. de vida. Se um cara disse assim, mandou falar, vai tirar foto, o senhor sabe fazer isso. O senhor, ao invés de falar alguma coisa para a cidade, vai tirar foto. Eu continuo tirando foto, porque eu acho as expressões de Bombinhas, dos pescadores, de tudo isso, os pescadores da tainha ou o outro, tem que resgatar O isso com o Brasil. artesanal aqui, né? Aquela Eu coisa poderia ter me raiz. perguntado assim, ó, o que precisa para essa cidade se mexer? Precisa precisa? animação. Nós não precisamos do Silvio Santos, talvez no Silvio Santos. Ou seja, fazer as pessoas sorrirem. Voltar a sorrir. Fazer as pessoas entrarem na prefeitura, Já foi, Bombinhas já foi assim, sorrindo. já foi uma cidade alegre, sabia? Ir no bar e sorrir. Hoje as pessoas estão acabunhadas. Isso. Festa. Com medo. E eu sou um cara festivo. As pessoas acham que eu sou mal. Não, eu sou festivo porque me conhece. Para mim teria que ter festa toda semana na minha casa. Eu recebo meus amigos. Vocês sabem disso. Mas parece que as pessoas estão com medo, parece que elas estão... Mas é porque assim, ó, tudo parece pecado, isso já passou. Não, você não pode falar nada. Esse dia eu fiz uma postagem lá a respeito de um problema, veio uns 20, 30 com um cacete dizendo que o senhor não tem vergonha na parecia que cara. tava Como, falando mas não me alguma conhece. mentira. Eu nunca vou falar para um cidadão que você não tem vergonha na cara, se eu não conheço ele, não conheço a vida dele, entendeu? E mesmo se eu faço uma crítica ao prefeito municipal ou não faço, eu não faço uma crítica à vida pessoal dele, porque eu não conheço a vida pessoal dele, eu não convivo com ele, então eu não vou entrar no mérito pessoal, nunca vão vir falar, o cara, não interessa, eu não vou discutir a minha vida pessoal, eu não vou discutir a vida pessoal de ninguém, mas eu acho que a pergunta era essa, o que essa cidade precisa ser? O paraíso que ela tem que ser. A casinha de boneca que tem que ser. Isso aqui tem 20 mil habitantes. Tem 36 quilômetros quadrados. É o menor município do estado. Tem uma receita de 140 milhões. Dos quais, que eu acho um absurdo, mais de 1% vai para o gabinete do prefeito. Menos de 1% vai para a Secretaria de Turismo, para a Secretaria do Esporte, para a Secretaria de Cultura. Menos. Acho que o gabinete do prefeito tem que gastar menos. O prefeito é só o cargo dele, a função dele, o salário dele, o motorista dele. O resto tem que gastar menos. Ninguém tocou nisso ainda. Mas de fato eu já vi isso. Então, Eu quer já dizer, procurei esse dado, eu já sobrando vi dinheiro vai ter animação. Isso, eu já vi isso. Mário, então eu digo assim, o que... E eu falo disso porque eu conheço os números, viu? Não, o que eu quero deixar então para vocês, que o nosso tempo está acabando aqui, é que você deixa essa mensagem, né? Falta alegria em Bombinhas e muita gente está sentindo isso, tá? Eu queria terminar aqui, né? Pedindo um agradecimento do Marquinhos, né? Agradecer ao Mário Pereira estar aqui. E a conversa foi ótima, não deu nem para resumir muito, ele teve que alongar mais. Mas eu quero agradecer você, mas falar que o nosso tempo está acabando e a gente vamos deixar para um outro momento, para a gente continuar esse bate-papo tão gostoso assim. Mário, eu tá vou bom? te dizer que foi muito proveitoso e tem que ter um segundo tempo aí, né? Porque não dá para falar Segundo tudo. turno. É, o segundo turno. Agora eu quero dizer... Então vamos marcar um próximo. Mas isso é conversa sem politicagem. E isso aqui não foi politicagem, porque a gente Não. não tramou nada, A gente né? gosta de falar desse assunto, é um E bate-papo assunto gostoso. E o que eu falei aqui, eu falei... A aquilo política que é eu o conheço, norte né? da vida de qualquer cidadão. Eu que Tem agradeço a conversar. oportunidade, estou sempre à disposição para conversar com as pessoas, com vocês. Acho que essa é uma capacidade que a gente tem que demonstrar, em que a gente está disposto a dizer o que a gente pensa mesmo, sem nenhuma pano de fundo. Então, muito obrigado pela tua presença, uma Obrigado. boa noite para vocês. Café sem Obrigado pela politicagem. audiência também. Café sem politicagem, tá bom, gente?
Até a próxima. Até a próxima.